Ora, sejam bem-vindos ao nosso canal. Esse é o meu esposo Marcelo. E essa é minha esposa Valéria. E é uma alegria para nós estarmos aqui juntos para mais uma vez aprendermos sobre as Sagradas Escrituras. Amém. E agora nós vamos fazer mais uma vez aqui um paralelo entre a filosofia e a fé. E o trecho de hoje está lá no livro de Platão, A República, que é aquele tema da alegoria da caverna de Platão. E ele é uma forma muito boa da gente fazer e explorar esses temas universais que falam da verdade, da ilusão, do conhecimento, da libertação presente em diversas tradições humanas. E a gente pode também, fazendo esse paralelo com essa alegoria, a gente consegue caminhar mais das trevas para a luz. Para a gente refrescar a nossa memória. Na alegoria da caverna, Platão descreve prisioneiros acorrentados desde o nascimento em uma caverna. Eles só podem ver sombras projetadas na parede à sua frente que eles acreditam ser a realidade. Quando um prisioneiro é libertado e forçado a sair da caverna, ele inicialmente age ou sofre com a luz do sol, mas gradativamente se adapta e percebe que o mundo exterior é a verdade ou a verdadeira realidade. Ao retornar para contar aos outros prisioneiros, ele é ridicularizado e até mesmo ameaçado, pois eles preferem permanecer em sua ignorância. Então nós vamos citar aqui alguns trechos bíblicos para a gente fazer a comparação e um comentário sobre esses paralelos que a Bíblia traz para a gente, né? Que a obra de Platão, fazendo o paralelo com a Bíblia, fica mais claro para a gente entender filosoficamente tanto a passagem quanto o trecho do livro, quanto as passagens bíblicas que nós vamos citar. João 8, 31, 32. A verdade vos libertará. Disse, pois, Jesus aos judeus que nele creram: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O paralelo que a gente consegue traçar com esse trecho, ele menciona as sombras na caverna, que elas representam a falsidade ou a ignorância da vida sem Cristo, ou sem a verdade divina. As pessoas estão presas a conceitos errôneos, costumes vazios ou a cegueira espiritual. A libertação da caverna, quando um deles é liberto e sai da caverna, ele corresponde ao ato de conhecer a verdade através da palavra de Jesus. Essa verdade não é meramente intelectual, mas uma transformação que liberta o indivíduo das amarras da ilusão e do pecado. E esse prisioneiro, quando ele é liberto, é aquele que aceita a palavra de Jesus e é guiado à verdade, saindo da escuridão para a luz. Assim como o prisioneiro vê o mundo real, o crente vê a realidade espiritual. Em 2 Coríntios 4, de 3 a 6, o Deus deste século cegou os entendimentos. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo.
E esse paralelo que a gente faz com esta passagem é sobre os grilhões e a escuridão da caverna, a cegueira espiritual que é imposta pelo Deus desse século, que é Satanás, impede que a luz do Evangelho brilhe. As pessoas estão presas a uma caverna de engano e de incredulidade, incapazes de ver a verdadeira realidade espiritual. A luz fora da caverna é a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a verdade que liberta. Assim como o sol ilumina o mundo exterior, o Evangelho ilumina a mente e o coração daqueles que creem. E a iluminação e a visão, que o versículo 6 fala de Deus fazendo a luz resplandecer em nossos corações, é a analogia que é feita com um prisioneiro que se adapta à luz do sol e começa a ver o mundo como ele realmente é. É uma revelação divina que abre os olhos para a glória de Deus em Cristo. Romanos 1, 20 a 23. Trocaram a glória de Deus por imagens. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Antes, seus discursos se desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Esse trecho a gente pode entender da seguinte forma: as sombras e as ilusões que se refletem na caverna, as imagens do homem incorruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis, são as sombras criadas pelos homens. Em vez de reconhecer a verdade, a realidade, Deus, que é Deus, eles se voltaram para falsas representações e ídolos, que são meramente imitações ou distorções da realidade, da verdade. A cegueira dos prisioneiros, apesar de Deus ter se revelado claramente através da criação, as suas coisas invisíveis se entendem e claramente se veem. A humanidade obscureceu seu coração e se tornou insensato. Eles escolheram permanecer na escuridão da idolatria, preferindo as sombras que criaram as luzes da verdade divina. A recusa em sair da caverna, assim como os prisioneiros se apegam às sombras e ridicularizam o que foi liberto, a humanidade, nessa passagem, se recusa a glorificar a Deus e prefere seguir seus próprios caminhos deturpados, vivendo em uma realidade autoconstruída e ilusória. Então, esses trechos, esses principais trechos que a gente usou aqui, mostram claramente que a verdade de Deus, que o próprio Deus é a luz, a verdade de Deus, a verdade do Evangelho de Cristo, é a luz que nós devemos buscar saindo da caverna e não acreditando simplesmente naquelas sombras que a gente vê refletida na nossa vida muitas vezes. Então é onde nós muitas vezes caímos no erro. E nós temos mais uns trechos aqui que nós vamos ler rapidinho, só para mostrar que esses paralelos ainda são maiores ainda na palavra de Deus. João 8:12. Eu sou a luz do mundo. Jesus diz: quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Assim como o prisioneiro liberto da caverna é ofuscado pela luz do sol, símbolo da verdade, Jesus se apresenta como a luz que liberta da ignorância espiritual. A saída da caverna representa o encontro com a verdade divina. Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo exorta os cristãos a não se conformarem com este mundo, mas
a se transformarem pela renovação do entendimento, do conhecimento, da verdade. Isso se alinha com a ideia de Platão de que o conhecimento verdadeiro exige romper com as aparências, as sombras, que são as sombras da caverna, e buscar a realidade superior. Isaías 42:7. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos. Essa passagem fala da missão do servo do Senhor de libertar os que estão presos na escuridão. É um paralelo direto com os prisioneiros da caverna, que vivem acorrentados na ignorância até que alguém os liberte e os conduza à luz. Temos mais uma lá em Efésios 5:8, que diz o seguinte: outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Essa passagem reforça a ideia da transição da ignorância, de sair das trevas, das sombras, para o conhecimento e a verdade, que é a luz, que é Deus, que é Cristo. Exatamente como o prisioneiro que sai da caverna e enxerga o mundo real. Segundo Coríntios 4:6, Deus brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Aqui, a luz é símbolo do conhecimento divino, assim como o sol representa a verdade suprema no mundo das ideias de Platão. A iluminação interior é o que liberta o ser humano da ilusão. E para finalizar, João 1:5. A luz brilha nas trevas e as trevas não o derrotaram. Essa passagem ecoa a resistência dos prisioneiros da caverna à luz da verdade. Mesmo diante da revelação, muitos preferem permanecer na escuridão, um tema central tanto na alegoria quanto no Evangelho de Cristo. Então, esses paralelos mostram que a filosofia e a fé caminham juntas. E a busca pelo conhecimento só faz com que a verdade venha trazer luz, a verdade, a verdadeira luz, para que a gente possa crescer em conhecimento, crescer em sabedoria, que é o que nós temos que buscar. E a busca pela sabedoria também passa pela filosofia e pela fé. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com vocês. Deus os abençoe. Amém.